Boa tarde pessoal, Walter Pensador TK, e esse aqui é mais um vídeo de uma resenha do livro Você Pode Confiar nos Comunistas. Desta vez o capítulo abordado é o 5, que é Técnicas para a Tomada de Poder. No início ele começa falando sobre Lenin e citações do seu livro Estado e Revolução, fora outras citações. Por sinal, eu li esse livro também. É um livro patético, onde ele pega e faz a sua análise de Marx, e ele conclui a necessidade da violência. Sim, amigos, o Lenin, que é proclamado como um cara muito bondoso, um cara que lá da Revolução Russa que não era um déspota, que não era um tirano, ele era abertamente defensor da violência. Aí o livro mostra alguns trechos aqui para vocês se deleitarem para dizer ao contrário. Primeiro, na página 74, 75, o autor fala o seguinte: para Lenin, ele chama, acho que Lenin é o nome original de Lenin, né? A gente que chama ele de Lenin. Para Lenin, o emprego de força e violência não se deve restringir à reação contra a força e violência utilizadas pelos capitalistas. Para ele, a força consiste no instrumento de finalidades expressas e nele não encontrava eco qualquer resquício de contrição por adotá-la. Declara enfaticamente que a violência é essencial aos seus objetivos. Aí abre aspas o que Lenin falou no Estado de Revolução. A supressão do Estado burguês pelo Estado proletário é impossível sem revolução violenta. Então repare, quem vier alegar para você, não, mas eles são violentos porque estão reagindo a uma pressão do Estado violento. Errado. Lenin, ele falava que a violência era necessária, era independente disso. O Marx chegou a falar, ele fala aqui na parte 75 que o Marx já tinha falado a possibilidade de alguns locais haver a tal da Revolução Branca, que como chamar a revolução que não fosse pelas armas, que não fosse violenta. E de fato alguns setores marxistas pensavam assim. Próprio em capítulos anteriores eu falei que a origem do marxismo como política foi nos sociais-democratas, não foi o Partido Comunista. O Partido Comunista foi uma dissensão dentro do Partido Social-Democrata. E os sociais-democratas, você tem o que? Você tem os socialistas fabianos, você tem o PSDB, e eles têm essa postura assim mais pseudo-capitalismo, uma abordagem mais gradual. Você aumenta um pouco a influência do Estado, vai se tomando propriedade privada sem tomar lá na teoria, só na prática, fazendo regulação e tudo mais. Então ele tem essa estratégia, mas para Lenin isso não se aplicava. Inclusive Lenin era um crítico de quem adotava uma postura pacífica. Por exemplo, nós temos aqui na página 76 para 77 dizendo o seguinte: Lenin era advogado fervoroso da violência. Sua revolução não deveria sobreviver à transição pacífica. É evidente o deleite com que prega os ensinamentos de Engels a esse respeito. Já presenciaram esses cavalheiros, os anti-autoritários, alguma revolução? A revolução é certamente o que de mais autoritário existe. É a ação pela qual parte do povo impõe a outra a própria vontade, por meio de fuzis, baionetas e canhões autoritários. E se a facção vitoriosa não quiser ter lutado em vão, deve sustentar o mesmo jogo através do terror que suas armas inspiram aos reacionários. A Comuna de Paris teria subsistido um só dia se não utilizasse essa autoridade do povo armado contra a burguesia? Não deveríamos nós, pelo contrário, lamentar por não a ter empregado mais largamente? Então, tira da tua cabeça que o Lenin era um cara pacífico, que talvez ele fosse um comunista do bem, que foi o Stalin talvez que foi mal, foram outros que sucederam que foram mais. Lenin era tão déspota, tão violento quanto seus antecessores e seus sucessores, porque essencialmente o marxismo e o comunismo, eles vêm pelo poder através de revolução violenta e eles apoiam isso. E para Lenin, essa era a primeira peculiaridade da essencial revolução, a violência. E a segunda era o que? O objetivo, que era destruir o Estado. Aí você acha estranho, meu Deus, os comunistas não fazem um Estado grande, não tem uma ditadura que eles chamam a ditadura da burguesia, porque eles consideram o Estado burguês uma ditadura, substituído pela ditadura do proletariado, ou seja, uma ditadura ainda maior, um Estado maior, porque você tem mais gente nele, porque seria o povo supostamente, mas sabemos que isso é uma falácia. Gente, é isso aí. Na verdade, o propósito é o Estado ser destruído. Só que o próprio Estado de Revolução, o Lenin fala claramente, nós não somos anarquistas, não vamos simplesmente pegar o Estado e desaparecer, não. Ele vai definhar. A grosso modo, é como se fosse assim, tem uma elitezinha muito pequena chamada burguesia tomando o poder, mandando em todo mundo e oprimindo todo mundo. Nós pegamos o povão, a maioria suprema da galera que está sofrendo, botamos tudo aqui em cima e eles lá embaixo. Destruímos eles, pronto.
A população virou Estado, então o Estado acabou. Parece lógico, né? Mas não é nem um pouco lógico, porque sabemos que haverá lideranças, haverá autoridades, nem todas as pessoas não estarão mandando na prática, então nós teremos, na verdade, totalitarismo e ditadura, conforme começa assim, e eles admitem isso, e vai continuar assim, porque todas as experiências que tivemos, Mao Tse Tung, Stalin, Fidel Castro, por aí vai, nunca passaram disso aí. Então, vejam que a finalidade de destruir o Estado nunca vai acontecer. Ficará implantado um eterno Estado totalitário. Eles sempre terão uma desculpa para ficar no poder. Então vamos lá. Aí ele fala aqui sobre como a tomada do poder pode ser obtida. Ele fala de três meios. Primeiro, revolta interna através do controle dos sindicatos de empregados. E agora você entende por que os sindicatos possuem tanta esquerda dentro deles. Segundo, conquista militar. 3, concessões parciais diante das ameaças militares. Aí revolta pelo controle dos sindicatos. Isso se dá por algumas etapas. Primeiro você tem a greve industrial, segundo você tem a greve política e por sua vez a greve revolucionária. Ele faz o ciclo aqui. Na primeira, na greve industrial, ele faz o seguinte: antes da greve industrial, eles têm a primeira necessidade de infiltração nos sindicatos. Está aqui na página 79. A primeira necessidade era a infiltração nos sindicatos. É o que Lenin estatui em seu livro Comunismo da Ala Esquerda, Confusão Infantil. Como penetrar nos sindicatos não importava. Trabalhando, mentindo ou subornando. Fins justificam os meios. O que importava era entrar. Aí a citação de Lenin aqui no Comunismo de Ala Esquerda. Precisamos estar capacitados para suportar tudo isso. Isso é, insultos e perseguições. Concordar com todo e qualquer sacrifício e até, se necessário, a recorrer a várias estratagemas, artifícios, métodos ilícitos, evasivos e subterfúgios, simplesmente para ingressarmos nos sindicatos, permanecemos neles e levarmos a cabo em seu seio o trabalho comunista a todo custo. Percebeu? Fins justificam os meios até os últimos fins. E até os últimos meios. Trabalhos ilícitos. Quer coisa mais clara do que isso? E ele continua, greve industrial. Uma vez do poder, deveriam declarar no momento propício uma greve industrial. Define-se por greve industrial aquela orientada no sentido de objetivos industriais, ou melhores salários, menos horas de trabalho. De modo geral, tal greve pode eclodir a qualquer momento. Há permanentemente queixas e aspirações de melhoria que um comunista inteligente pode explorar. De novo, aquela velha história de explorar a satisfação das pessoas que eu disse no capítulo 4. Além do mais, uma greve industrial é, em princípio, o único tipo de greve cuja organização e sustentação pode contar com o apoio de trabalhadores. A continuidade da greve industrial é a greve política. Ou seja, eles vão usar os anseios dos trabalhadores, alguns até legítimos, para poder fazer a revolução deles. Então, dane-se trabalhadores. Eles não estão se lixando com os trabalhadores, eles só querem a sua causa, a causa deles, quer dizer, não sua. Aí depois tem a greve política, página 79 para 80. Uma greve política não pretende conseguir imediatos e tangíveis benefícios para os trabalhadores, mas destruir o sistema capitalista. A greve política destina-se a minar os alicerces da sua autoridade, provocando caos, desemprego, rancores, fome e medo. Via de regra, uma greve política como tal não pode ser declarada, mas a greve industrial pode se transformar em política. À medida que a greve política se alastra e intensifica, haverá muitas ocasiões em que os trabalhadores grevistas entrarão em conflito com a autoridade constituída, geralmente a polícia ou menos frequentemente forças militares. Então você repare que a primeira greve ela é oriunda de trabalhadores e pode ter coisas legítimas no meio. Mas a segunda ela é oportunamente feita dentro da primeira e não é declarada. É uma coisa que eles fazem obscuramente para gerar caos, desemprego, rancor, medo e fome. É muito sujo isso, gente. E aí seguir vem a greve revolucionária. Está aqui na página 80. Na proporção em que fomente o surto de atos de violência, a greve política se transforma em revolucionária. Quando assumir vulto suficiente e atrair para sua órbita bastante operários, esse tipo de greve pode então adquirir foros de insurreição generalizada. Assim que a insurreição for bem sucedida, os comunistas, pelo domínio dos sindicatos, estarão aptos a impor sua ditadura do proletariado. Então, amigo, se você é um sindicalista, você está me ouvindo agora, eles só querem saber deles mesmos. Eles não estão preocupados com você. Eles não estão preocupados com a causa dos trabalhadores. Eles só estão preocupados na revolução. E aí o livro segue várias páginas falando sobre greve na Austrália, uns outros fatos, e vai explicando melhor. Esse é o capítulo que talvez tenha menos conteúdo assim teórico, ele tem mais abordagens práticas, então acho interessante que você mesmo leia isso aí, certo? Então é isso, uma análise menor para esse capítulo, até a próxima análise
Deus os abençoe e a verdade é uma só. Valeu!